Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Time que estejam bem. Meu nome é Victor. Bora falar sobre essa postagem do Santos aí. Postagem falando sobre a possibilidade do Santos em virar SAF, né? Terminou o prazo de auditoria, entre aspas, né? Uma due diligence, é uma auditoria dupla em que o Santos analisa a empresa que está com o interesse de comprar o Santos e essa empresa analisa o Santos, contas, poder de compra, foi o que o Santos analisou dessa empresa, né? Se realmente essa empresa tem essa capacidade, né? Tem essa capacidade de aportar o que diz que vão aportar, fazer se tem como pagar o que dizem que vão oferecer, né? A proposta que vão fazer de compra para o Santos. E enfim, acabou o prazo, né? Aí acabou já há um tempo, e só que não teve mais nenhuma informação. Aí o Santos posta agora falando que foi positiva, né, esse prazo de auditoria, vamos chamar assim de auditoria, que o Santos e essa empresa deram. A empresa é a SDC Sports, que não se sabe, na verdade hoje se sabe, né? Mas não se sabia, não era sabido quem era realmente os donos dessa empresa, né? Porque primeiro, inicialmente, foi um monte de jornalista aí, ficaram empolgados, é o dono dessa empresa. Essa empresa é uma empresa muito forte, é uma empresa colombiana, mas que é muito forte também lá nos Estados Unidos. É um canal, essa empresa tem uma emissora muito forte, tanto aqui na América do Sul quanto lá também. Tem muito dinheiro, enfim. Inicialmente falaram isso, muito empolgados. E só que aí essa empresa falou que não tem interesse nenhum de comprar o Santos, nunca fez uma proposta no Santos, nunca nem teve conversa, nem possibilidade, nem interesse, nem nada. Colocou o Santos lá embaixo. E aí, tipo, essa empolgação de saber quem era essa empresa, né? De investigar, né? Quem realmente era que estava fazendo essa proposta ao Santos, quem estava em contato com o Santos com essa possibilidade de compra. O pessoal não teve essa mesma energia, né? De fazer essa investigação. Aí foi identificado, né? Foi informado que, na verdade, o dono dessa empresa que está em contato com o Santos é filha, né, do dono da empresa grande, né? Então não era o Walmart que estava querendo comprar o Santos, era a quitanda do Zé, que conhece o amigo do Walmart. Enfim, antes da gente se aprofundar, eu peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo, comenta aí o que você acha sobre essa informação, como que bateu essa informação na sua cabeça, né? Pra mim, é uma outra forma de cortina de fumaça. Na verdade, não é nenhuma cortina de fumaça. Eu acho que é mais uma campanha eleitoral. Porque assim, o Santos tá bem. O Santos tá bem, né? Tipo, se for considerar o ano todo do Santos, o Santos tá bem. Tá fora da zona de rebaixamento. Passou em duas competições, né? Passou no mata-mata de duas competições, a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Estamos vivos ainda, com possibilidade de ser campeão, né? Eu acho que na Copa do Brasil o Santos perde para Cruzeiro e Palmeiras. O resto são jogos muito possíveis de ganhar. A gente pode ganhar do Inter, a gente pode ganhar do Vasco, a gente pode ganhar do Atlético Mineiro. Jogos difíceis, a gente pode ganhar do Vitória. São jogos difíceis, mas enfim, e mata-mata, né? Então o Santos está numa uma possibilidade ok de ganhar um título. Então o semáforo, né, a via está toda verde, né? Então o torcedor do Santos está lindo, maravilhoso, uhul, vamos mostrar mais um final de semana, jogo na Vila, espero que o Santos não acabe com o nosso final de semana. Aí o Santos posta aqui, olha, olha, o Santos pode virar SAF, hein? Postagem do Santos, olha, tá caminhando o processo de SAF. Só que, para o Santos virar SAF, o Santos, ele precisa confirmar, passar
mudar algumas coisas no Estatuto do Santos, né? Que a empresa, o comprador da SAF pode comprar, pode ser o acionista com maior quantidade, em maior quantidade, né? O acionista majoritário, né? Que tem mais uma fatia maior da empresa, do negócio. O Santos precisa mudar esse termo no Estatuto do Santos. O Santos precisa votar no conselho, isso. Votar, se passando no conselho, os sócios têm que votar. Tem a eleição do Santos, que acontece no final de novembro, início de dezembro, e acaba o ano. Mas aí que está o pulo do gato. Aí eles jogam essa notícia quando o clima tá bom. Aí o torcedor do Santos, olha, mais uma notícia boa, mais uma notícia boa. Aí beleza, passa. Aí o Santos ganha no final de semana ou perde. Se perder, vai falar assim, pô, não é cortina de fumaça, postamos antes. Se ganhar, maravilha, vamos, ânimos lá em cima. Tanto que eu já vi jornalista falando assim, que legal, vamos, maravilha, tudo conspirando a favor. Mas aí, temos vários cenários. A gente tem um cenário positivo, de que a empresa é uma empresa muito boa mesmo, e aí compra o Santos, aí o Santos vai lá, contrata Mbappé, o Lise, enfim, faça um time maravilhoso, o Santos ganha tudo e vira um Real Madrid das Américas. Que seja uma empresa, pode ser que seja uma empresa muito boa mesmo, a empresa queira fazer como que não é lavagem de dinheiro, é para limpar a imagem, como fizeram a Copa no Catar. Washing Sports, né? Pode ser que seja isso a intenção da empresa, limpar uma imagem que possa estar um pouco feia, aí limpar essa imagem investindo no Santos. Pode ser isso, pra mim tá ok. Pode ser que a empresa seja muito boa mesmo e só queira ganhar dinheiro e vai fazer isso investindo no Santos, e o Santos ganhando dinheiro, elas ganham dinheiro também. Esse é um cenário, ok, um cenário positivo. Pode ser que o Marcelo Teixeira não tenha nada de positivo para falar em campanha, porque o Santos está mal, o Santos pode cair. O Santos vendeu todas as suas joias, só não vendeu agora o Bom Tempo, mas ele disse que venderia só após o jogador ter um título com o Santos. Aí ele vendeu o Souza, ele vendeu o centroavante no início do ano em que o Neymar veio, vendeu, o menino nem tinha jogado, não tinha 3 partidas como titular, então ele mentiu em campanha, né? Se contradisse ele contradisse uma promessa de campanha, enfim, foi patético nas campanhas de Campeonato Brasileiro. O Santos perdeu para o CRB na Copa do Brasil do ano passado, enfim, patético, bizonho, né? Não fez nada, aumentou a dívida, ele não tem nada para falar, só que aí agora ele teria, tá tudo amarradinho aqui, a gente não pode quebrar esse ritmo de início de SAF, e para isso eu tenho que continuar. Então, vote em mim para que a gente siga com essa possibilidade de SAF. Ok, tem isso também, pode ser. Só que existe a possibilidade também de, beleza, a gente vota lá, vota que a gente quer a SAF, passa aí o estatuto que pode ter vários jabutis, né? Que jabutis são coisas no estatuto que não precisavam ser mudadas e que eles tentaram mudar, porque votando individualmente coisas que eles queriam colocar não passariam de forma alguma. Por exemplo, ele queria que para você ser presidente teriam que ter 3
três mandatos no Conselho Deliberativo do Santos. Você teria que estar dentro do Conselho por 3 mandatos. Beleza, eu não tô. Então, para eu preciso estar junto com o presidente. E para eu estar junto com o presidente, e para esse presidente ser eleito, ele tem que já estar lá na patotinha do conselho. Então eu não vou entrar, porque eu não conheço ninguém lá. Enfim, já dá para perceber que essa ideia é para manter todo mundo que já está lá no poder. Então isso eles tentaram colocar junto, né? Isso é um jabuti, isso é uma mudança que eles tentam colocar junto para que ninguém perceba. Aí beleza, aí a gente aprova o estatuto com essa informação assim meio que escanteada para passar a SAF, aí a gente vota no Marcelo Teixeira para passar a SAF, só que aí ele fala assim, poxa, percebemos que a empresa não era boa não, vamos manter aqui. Aí passa um monte de coisa. Aí ele muda no estatuto que o próximo mandato é de 5 anos, ou que ele pode ter mais 10 reeleições, ele pode ter reeleições quanto a torta direita, ou quanto ele quiser, ou que ele pode no próximo presidente, na próxima eleição, não tem eleição, ele indica, aí só passa a ter eleição na outra. Ele pode tentar passar essa informação, esse termo no estatuto, vai passar, né? Eu vejo jornalista falando assim, não, passa, depois a gente vê isso. Não, ele pode negar, porque é ele que vai falar, ele que vai dar canetada de sim e não, né? Ele pode passar. Só se o estádio, a Vila Belmiro, com a W Torre lá, tava aceita, tava tudo certo. Era só ele seguir. Falou, não, acho que não era bom não, vamos manter. Enfim, existe essa possibilidade também da gente passar, a gente elegeu o Marcelo Teixeira e ele travar. Existe a possibilidade de ser boa, existe essa possibilidade de o Marcelo Teixeira não querer, na medida em que ele conseguiu o que ele quer, né, a reeleição. Existe a possibilidade de ser uma SAF igual o John Textor. Um ano maravilhoso e depois a gente vai cair, né? A gente vai ficar devendo todo mundo, vende mal, vende os nossos principais jogadores. Vamos contar aqui que ele trouxe o Rodrigo de volta para o Santos. Aí o Rodrigo vai lá, come a bola aqui, ganha Libertadores, ganha Mundial. Aí só que o Rodrigo não quer ficar aqui, ele quer ir lá para fora. Só que essa empresa ele tem um time lá fora também. Aí ele vende muito baratinho para o time dele, para não gastar dinheiro, para o outro time dele. Aí o time daqui do Brasil, o Santos, ficaria sucateado, porque a moeda é fraca aqui, e ficaria aí, a segundo plano. Ele ficaria olhando os times lá de fora, igual o Textor faz com o Botafogo, e o Santos ficaria escanteado. Só que o problema é que dificilmente você tira a SAF de um proprietário, porque ele comprou. Aí ele pode vender também para quem ele quiser, né? É a última eleição. Quando a gente aprova a SAF, o sócio vota aprovando a SAF, já era. É a última decisão que a gente vai ter através do voto. Já era. Mas o Botafogo ganhou. E esse cenário, por mais que seja catastrófico, ele tem o seu lado positivo. Mas existe também a possibilidade de ser uma SAF igual a do Vasco. Acho que era 777, alguma coisa assim. Que foi patética, que foi horrível. E aí, o que a gente faz? A gente vai ter que entrar no tribunal, recuperar o Santos no tribunal. Então, são possibilidades muito arriscadas para a gente jogar na moeda. Tipo, vamos tentar, o Santos está mal, a gente precisa ter esse risco. Não, a gente pode candidatar um presidente que a gente veja que é mais sério, que está mais conectado com a atualidade, que tenha promessas de campanha que a gente, não que a gente entenda que seria o bom para o Santos, que a gente entenda que
que seria bom para o Santos e que são possíveis. Não dá pra gente eleger um presidente que vai falar assim, não, a gente vai ter o Messi numa ponta, na outra ponta a gente vai ter o, sei lá, o Vinícius Júnior e de centroavante Mbappé. A gente fala, nossa, que maravilhoso, imagina o Messi com a camisa 10 do Pelé, imagina o Mbappé, meu Deus do céu. Tá, mas como ele vai fazer isso? Isso que a gente tem que analisar também. Mas é melhor, é mais seguro da gente candidatar um presidente que a gente veja que tenha a cabeça no lugar e seja seguro, porque ele indo mal, são só 3 anos. A gente pode tirar. Tem o processo do impeachment também. A gente pode protestar lá. Agora, sendo SAF, o cara colocando dinheiro lá, comprando, difícil. Difícil, muito difícil. Então acho que a torcida tem que pegar essa prática que dessa vez foi um formato diferente, essa cortina de fumaça. Essa cortina de fumaça foi meio que uma esperança que jogou, né? Uma esperança, é tipo aquela notinha presa no barbante, nota de dinheiro. Aí a pessoa vem, aí eu dou uma puxadinha. Aí a pessoa tenta pegar de novo, eu puxo de novo, até eu trazer a pessoa onde ela quer. Né? A gente tem que entender, a gente tem que pensar antes da gente ser surpreendido novamente. Sabe, a gente elegeu o Pérez, eu não votei no Pérez. A gente elegeu o Modesto Roma, eu não votei no Modesto Roma. A gente votou no Rueda e a gente votou no Marcelo Teixeira. Eu não votei em nenhum desses. A gente tem que ter a cabeça no lugar e não eleger o Marcelo Teixeira de novo. Que eu acho que é uma tática para que a gente passe tudo que eles querem, né, na votação, né? E ele se perpetue no poder. Eu acho que se passar tudo, for uma boa empresa, eu acho que a única possibilidade do Marcelo Teixeira, que o Marcelo Teixeira queira que o Santos esteja bem, é para que o Santos não saia de Santos. Não porque ele ama a cidade, é porque ele tem negócios lá. Eu entendo, me parece isso. E o Santos saindo de lá, meio que o Santos perde o Santos, a cidade. Perde o coração da cidade. Perde o coração da cidade. Imagina o time do Santos sair de lá. O que a cidade perde de turismo? A rodoviária vai perder de arrecadação em dias de jogos do Santos? O que os shoppings vão perder? O que os apartamentos, Airbnb vai perder em dias dos jogos do Santos? Imagina, eu acho que por ele ser muito forte na cidade, eu acho que esse é o medo dele. Santos sair de Santos. E uma empresa, e eu acho que a primeira empresa que pegar vai perceber que não é rentável um Santos querendo disputar com Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, enfim, entre outras. O Santos não pode permanecer numa cidade de 400. Eu não sei exatamente quantos habitantes tem lá, mas é pouco. Lembro que se o Santos fosse fazer um estádio de 50 mil, o Santos precisaria ter pouco mais de 10% dos habitantes lá dentro do estádio. Doideira, né? Doideira. Então a gente tem que entender, a gente tem que pensar um pouquinho para
antes da gente passar qualquer coisa e ir de empolgado e passar. Mas é isso, fala aí o que você achou. Vou também pesquisar bastante, ver os vídeos dos outros jornalistas aqui. Eu vi que o Edu do Futirinhas postou também. Não vi nada do Noronha, não vi do resto do pessoal, não vi do Sormani. Quero ver. Enfim, é nóis.